Jornal da Manhã. Entrevista. O Dr. José Luiz Riani Costa, entre outras tantas coisas, é médico especialista em medicina do trabalho, mestre em clínica médica e doutor em saúde coletiva. Diretor do Departamento do Ministério da Saúde, tem especialização em políticas públicas e gestão governamental. Atualmente é professor na área de saúde coletiva no curso de medicina da Claretiano, Centro Universitário de Rio Claro, cidade que fica a 2 horas de São Paulo. Doutor José Luiz, é um tema muito importante. Por onde a gente poderia desenhar esta história triste que nós podemos acompanhar aqui em todo o Brasil? Bom dia, um prazer. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês, com a população toda de Sorocaba e região. Eu estive recentemente em Sorocaba fazendo uma palestra no Colégio Ser sobre o tema do trabalho escravo e análogo à escravidão, que é uma vergonha, né? Em pleno século XXI ainda temos uma situação degradante como as relações de trabalho, e muitas vezes esses trabalhos escravos, né, ou análogos à escravidão, tem uma legislação sobre isso. A Organização Internacional do Trabalho tem uma resolução nesse sentido também, e infelizmente temos também em nosso meio aqui. Então eu estive no colégio fazendo essa discussão com jovens, né, com adolescentes que estão estudando isso e se preparando, né, para a vida adulta. E também esse tema do trabalho infantil. Vamos lembrar que também existem resoluções da Organização Internacional do Trabalho, existe legislação brasileira sobre isso, uma grande produção de textos sobre o trabalho infantil e os prejuízos que isso causa à saúde física e mental das crianças e adolescentes. E só para lembrar que a Constituição brasileira de 88, a Constituição Cidadã, e nessa rodagem toda que eu tive aí pela vida, eu estava no Ministério da Saúde e do Trabalho, né, em momentos importantes da legislação, e em 88 eu estava no Ministério do Trabalho e acompanhei muito o trabalho da Constituição, né, a chamada Constituição Cidadã. E o artigo 7º tem um item, né, que é o inciso 33, que fala que é proibido o trabalho noturno perigoso ou insalubre para menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Ou seja, a gente poderia então dividir o trabalho infantil, a proibição do trabalho infantil, em 3 categorias. Menor de 14 anos, nenhum tipo de trabalho é permitido, é ilegal. De 14 a 16 anos é possível na condição de aprendiz, e para isso precisa ter envolvimento da escola, precisa ter envolvimento dos órgãos oficiais, de ter registro, contar isso para o currículo e para a vida profissional. Não é qualquer jovem trabalhando em condições muitas vezes análogas à escravidão. Então, entre 14 e 16, só na condição de aprendiz. De 16 a 18 é possível o trabalho, mas não em ambientes insalubres ou perigosos ou no trabalho noturno. E a partir dos 18 anos é considerado trabalho adulto. Então essa é a base da nossa legislação, e depois nós temos leis trabalhistas também nesse sentido. Doutor José Luiz, eu gostaria que o senhor pudesse nos trazer, com a sua vasta experiência, algum caso, porque a gente, né, obviamente fala da legislação, o que pode, não pode, mas às vezes para materializar o entendimento do nosso ouvinte, também do internauta que vai dando seus likes aqui pela própria qualidade da sua participação, o senhor tem alguns casos na sua história de vida que a gente poderia relatar que aconteceram, que depois teve a ação da Justiça, do Conselho Tutelar, eventualmente até da Escola de Crianças. O senhor podia contar 1 ou 2 casos para a gente poder materializar? As pessoas não acreditam, né? No dia a dia, todo mundo, é só quando a mídia dá uma baita de uma manchete, acontece uma situação, mas me parece que o trabalho análogo à escravidão acontece mais do que a gente pode saber, e o senhor dando exemplos, quem sabe outras pessoas podem denunciar, e qual seria este canal de denúncia? Pois é,
Eu atualmente estou como docente, como você disse, né, na Faculdade de Medicina aqui em Rio Claro, no Claretiano. Aliás, temos muitos alunos aí de Sorocaba, Que viu? bom. E eu também estou me comprometendo aí conversar com vestibulandos aí de Sorocaba, porque temos excelentes alunos, né, daí de Sorocaba aqui frequentando o nosso curso. Eu, aliás, na época de cursinho, de final do ensino médio, estive em Sorocaba também, com meus primos que moravam próximo aí na região. Passei quase um ano aí em Sorocaba e tinha muita saudade quando voltei recentemente. Então, nessa condição, eu não tenho tido contato direto. Eu frequento as unidades de saúde, nós temos visto situações de crianças no trabalho em domicílio, que é uma coisa em que a família muitas vezes acaba assumindo tarefas do dia a dia de empresas que terceirizam algumas etapas e incluem as crianças nesse ambiente. E muitas vezes esse ambiente com material tóxico, com riscos de equipamentos de acidente, ficam à disposição, ou as crianças ajudando, ou as crianças tendo acesso a esses fatores de risco. E o trabalho análogo à escravidão e o trabalho infantil, que é agravado, a legislação inclusive prevê que se tiver trabalho análogo à escravidão, tem multa, tem pena de prisão, mas se tiver envolvido criança, essa pena é ainda mais agravada. Nós temos isso acontecendo ainda além do trabalho no domicílio, na área rural, né, porque a legislação brasileira, o artigo 7º, quando fala dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, os trabalhadores rurais também estão cobertos pela legislação e pela Constituição nos seus direitos de trabalhador. Portanto, também é proibido no trabalho rural. Nós temos esse trabalho acontecendo em carvoarias, né? No período que eu trabalhei em Brasília, muitas vezes vindo de carro para o interior aqui de São Paulo, muitos anos atrás, passava nas carvoarias e aí, inclusive, sempre que houver possibilidade de denúncia disso, né? Cada um de nós acaba sendo responsável por tentar coibir essa situação. Então, notificando ao Ministério do Trabalho, sempre nós temos uma regional, aliás, a regional de Sorocaba é muito atuante, né? Nós temos vários exemplos, tanto de combate ao trabalho infantil, quanto de trabalho escravo aí na região. E nossa região aqui também, frequentando as unidades de saúde, temos visto crianças e adolescentes, né? Vejam a faixa etária que nós já comentamos aqui. Inclusive uma evasão. Também. Inclusive, desculpe interrompê-lo, a evasão, né, que é um problema da evasão escolar, também se nota. Isso. E aí a escola, no momento em que ela percebe a falta daquele aluno, a ausência, ela tem que comunicar ao conselho tutelar, talvez até com o indício de que isso possa estar acontecendo. O conselho tutelar é um parceiro também, né? Isso, tem o Ministério Público, o Conselho Tutelar, e é importante aproveitar essa ampla divulgação que vocês estão fazendo e essa sintonia de tantas pessoas. O Disque 100 é um disque da área de direitos humanos. Qualquer direito humano que esteja sendo violado, seja contra a criança, o trabalho escravo, a violência contra a mulher, idoso, contra a pessoa com deficiência, Disque 100, 100, é gratuito, é um telefone centralizado em Brasília e no Ministério, né, dos Direitos Humanos, e ele depois dispara, né, por meios eletrônicos aí para o município, para o Ministério Público do município, para o Conselho Tutelar, para o Conselho da Criança e do Adolescente, se for, por exemplo, trabalho infantil. Então, o Disque 100 é um excelente meio de comunicação e também no município onde a pessoa puder procurar o Conselho Tutelar, o Conselho da Criança e do Adolescente, e porque as consequências, como vocês estavam dizendo, para a saúde da criança, tanto física quanto mental, quanto no seu desenvolvimento intelectual. Nós sabemos a importância da educação, né? Tivemos recentemente a morte do Ziraldo, um grande
cartunista, mas também que fez muitos livros infantis, o Menino Maluquinho, né, que é a grande figura dele. Sim. Ele falava que o essencial é a educação, e sem educação a criança terá dificuldade no mercado de trabalho como adulto. Então, é um duplo crime, né? Nós estamos descumprindo a legislação se permitirmos o trabalho infantil ou do adolescente, e estamos impedindo que ele tenha uma vida profissional de qualidade por não ter feito uma boa escola, por não ter tido tempo de se dedicar à escola. Então, também por aí. E a outra situação que expõe muitas vezes as crianças a ambientes de adultos, essas crianças às vezes em trabalho noturno, que é mais proibido ainda, muitas vezes também acabam sendo vítimas de violência física ou violência psicológica ou violência sexual. Então, o trabalho infantil é muito prejudicial no ponto de vista, por exemplo, do desenvolvimento neurológico e psicológico, é muito afetado. Do ponto de vista da intoxicação, um corpo, né, da criança com volume sanguíneo, com peso menor, a possibilidade de concentração de produtos tóxicos é maior, a frequência respiratória é maior, portanto pode ter maior efeito sobre o pulmão. Então, em todas as partes do organismo, né, em todos os sistemas podem ser afetados. O sistema excretor, né, os rins têm que trabalhar mais para expelir substâncias tóxicas que estavam no ambiente de trabalho. E mais do que tudo, estamos roubando da criança um período mágico que é o de brincar, né? É verdade. E a brincadeira faz parte do desenvolvimento intelectual, cognitivo, né? De muito importante. Doutor José Luiz Iane Costa, médico, importantíssima a sua vida, a sua história ligada aqui à questão da saúde, em especial esse amplo conhecimento contra o trabalho infantil. Eu quero agradecê-lo muito. Teríamos muito tempo para falar, muitas coisas para falar, levaria a edição desse jornal inteira, mas eu acredito que nós conseguimos trazer a essência, e o senhor falou muito importante, o Disque 100, ele deve ser utilizado para o trabalho infantil. Você não precisa se identificar na denúncia, é sigiloso. Use o Disque 100 não só para o trabalho e escravidão análoga da criança, mas portador de deficiência, idoso, violência contra a mulher. O Disque 100 ele defende as questões da dignidade humana, a proteção à dignidade humana. Muitíssimo obrigado e até uma próxima oportunidade, doutor José Luiz. Olha, obrigado por essa oportunidade. Eu sempre tenho falado que seria bom a gente sempre lembrar de uma regra de ouro presente em muitas religiões e muitas filosofias no mundo todo. Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Ou se pudermos ser proativos, vamos fazer pelos outros o que gostaríamos que fizessem conosco. Então, se você tiver conhecimento de crianças que estão submetidas a qualquer tipo de trabalho, e qualquer pessoa, adulta ou criança, submetida a trabalho escravo ou análogo à escravidão, Disque 100, denuncie, faça por eles o que você gostaria que fizessem por você. Muito obrigado, doutor José Luiz Iane Costa, que falou sobre o trabalho infantil aqui na Jovem Pan Sorocaba.